Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu irei falar para vocês sobre como receber o dom de línguas. Como que eu fiz para receber o dom de línguas. Gente, eu quero falar para vocês que aqui na descrição eu tô deixando disponível um material falando sobre batalha espiritual. Então você que quer aprender mais sobre o assunto, se aperfeiçoar, tá aqui embaixo o link. É só você clicar e adquirir o seu. É um material de apoio que vai te ajudar aí nesse processo de buscar conhecimento sobre batalha espiritual, porque nós enfrentamos batalhas espirituais todos os dias e vai ser assim até Jesus voltar. Então, quanto mais a gente se aperfeiçoar, se aprofundar no assunto, melhor para a gente poder lutar contra esses espíritos malignos que atuam aí todos os dias. Então é só você clicar no link e adquirir o seu. Quero falar para vocês também que aqui na descrição vai estar disponível as minhas redes sociais, Instagram, TikTok. E eu peço para vocês que me sigam lá no TikTok, porque breve eu vou trazer conteúdos lá para vocês e também irei começar a fazer as lives. Então eu preciso que vocês me sigam muito para que eu consiga atingir a quantidade de seguidores suficiente para que eles desbloqueiem as lives para mim, tá bom? Então me segue muito lá no TikTok e compartilha com outras pessoas que breve eu vou conversar com vocês ao vivo por lá. Eu fiz um vídeo aqui recentemente falando sobre como falar em línguas e eu percebi que algumas pessoas tiveram dificuldade em entender o vídeo. Gente, é o seguinte, aquele vídeo ali, para quem tem uma certa maturidade espiritual, sabe e entendeu perfeitamente que aquele vídeo foi para quem já tem o dom de línguas. Eu direcionei aquele vídeo para pessoas, mas que já têm o dom de línguas, já possuem, já receberam. Lendo alguns comentários, eu percebi que tem pessoas que não têm maturidade espiritual. Tem muitas coisas assim espirituais que são um pouco complexas para algumas pessoas entenderem. E isso é normal. Então tem pessoas que não têm maturidade espiritual ainda para entender algumas coisas, mas eu fui bem clara ali, gente. Eu não estou ali mostrando para vocês como é que você fala em línguas, por exemplo. Aquela variação é a minha. Vocês que me acompanham aqui já perceberam que às vezes eu tô falando aqui e aí o Espírito de Deus começa a se manifestar aqui e eu começo a falar. Eu não aguento, gente, eu não resisto. E naquele vídeo eu mostrei ali como é que eu oro em línguas. Eu oro assim. Aquela é a minha variação. Você vai orar com a sua variação. Eu tenho algumas variações, né, que o Senhor me dá, mas eu não escolho. Eu vou falar assim agora, o assado. Não, gente. Eu falo como o Espírito me conduz a falar naquele momento. Então, vocês já viram aqui que é assim que funciona. Quem me acompanha aqui sabe. Eu não tô ensinando ninguém a falar, tem que falar igual a mim. Não. Cada um vai falar conforme o Espírito lhe conceder. Tá? Isso aqui tem que deixar claro. Então, eu tô emitindo a mensagem aqui para vocês. Agora, a forma que você vai receber a mensagem, aí já não é responsabilidade minha. Eu emiti de um jeito, algumas pessoas receberam de outro jeito, aí eu não posso fazer nada, gente. E olha que eu sou bem clara aqui, eu falo de uma forma bem mastigada, bem minuciosa, para que vocês entendam o que eu tô falando. Aquele vídeo ali eu designei para quem já tem o dom de línguas e não sabe como utilizar, não sabe como falar, ou tem medo, ou tem vergonha, que eu li muito comentário assim aqui. E esse vídeo aqui é para quem não tem o dom e quer receber o dom. Eu vou falar para vocês como eu fiz para receber. Muitas perguntas surgiram aí. Quantos meses tu recebeu? Como foi que Deus fez? Como aconteceu? Então eu vou contar aqui uma parte, né, do que eu fiz para receber o dom de línguas. Eu tô meditando esses dias no livro de Atos e eu observo, né, que quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles começaram a pregar com muita ousadia, com muita autoridade, com muito poder. Então, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre a vida de alguém, é isso que acontece, gente. Eu era toda pacata. Quem me conheceu, assim, na infância, adolescência, sabe que eu era muito, assim, parada. Ninguém dava nada. Eu não me expressava assim, eu não sabia nem falar direito. E as pessoas subestimavam muito, né? Ninguém imaginava que algum dia eu iria estar aqui na internet pregando. Só que quando eu fui batizada com o Espírito Santo, gente, eu mudei, assim, muito. Tipo, da água para o vinho. Foi uma fase que eu tava com muita sede. Uma característica de quem quer receber o batismo, de quem quer receber dons de Deus, é você ter a sede. Tenha sede. Sede de Deus. E é algo, gente, que nasce dentro do nosso coração. Não é uma coisa forçada. É uma coisa que vem, que você deseja, que você anseia. E a intenção de buscar o batismo com o Espírito Santo, os dons de Deus, não tem que ser exibicionismo. Tem muita gente que usa os dons, né, para revelar CPF. Tipo assim, pra quê? Qual a intenção daquilo? Se os dons são dados para a edificação da igreja,
Os dons são dados para edificação, então tem um propósito. Você não vai falar algo por falar, você não vai executar aquilo ali por executar, não. Deus te dá com um propósito. Seja o dom de variação de línguas, seja o dom de interpretação, seja a palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, dom de profetizar. Gente, tudo que Deus dá para nós relacionado a dons espirituais tem um propósito. Então, algo que eu aprendi, gente, é a buscar o Senhor, me aproximar do Senhor, não só pelo que Ele tem para me oferecer, mas sim por quem Ele é. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é lindo, Ele é grande. Eu tô aqui por causa dele, você está aí por causa dele. Então, assim, uma das coisas que vai desbloquear isso é você ter sede de Deus, aquela sede verdadeira, intensa. É algo que nasce no teu coração. Se você começar a se inclinar para as coisas de Deus, você vai começar a anseiar conhecer mais de Deus. Porque Deus, gente, é incrível. Quanto mais você busca Ele, quanto mais você se aproxima dele, mais você quer se achegar, mais você quer entender das coisas de Deus. Então, eu fui fazendo assim. Eu fui dando espaço para ele entrar. Ele bateu na porta, eu abri a porta para ele foi entrando, eu fui dando espaço, e conforme eu fui dando espaço, ele foi operando, ele foi atuando, ele foi desbloqueando coisas espirituais para mim. A primeira coisa é a sede. Quem tem sede vai tentar buscar algo para saciar aquela sede. E como que você vai buscar? Na oração, na leitura da palavra, no jejum. Eu tinha um pouco de dificuldade ainda com o jejum nessa época, porque eu não era adepta ao jejum, não tinha costume de jejuar, então era um pouco difícil para mim. Só que eu comecei a fazer assim aos pouquinhos, né? Aí depois fui intensificando e eu lembro que eu orava, gente, assim, eu não sabia como orar direito porque foi logo no início. Isso, vou falar pra vocês, levou questão assim de uns 3 ou 4 meses. Eu comecei a me voltar para o Senhor. E o Senhor foi lá e me batizou com o Espírito Santo e me deu o dom de línguas. Levou aí de 3 a 4 meses. Comigo foi assim, eu não tô falando que com você vai ser assim. Possa ser que seja mais rápido, possa ser que leve mais tempo. Então eu não sabia como orar direito. Eu tinha até um pouco de medo, porque sempre que eu ajoelhava pra orar, eu tinha a impressão de que tinha alguém me olhando. E realmente tinha, né? O adversário que fica ao redor, buscando a quem possa tragar. Mas eu ia lá e orava assim mesmo. Aí eu ajoelhava, às vezes abaixava assim, fechava o olho, depois abria o olho, ficava assim olhando pra ver se tinha alguém em volta ali. Não tinha ninguém assim visível, mas no reino espiritual tinha sim. Lembro que eu tava orando um dia, era 11 da manhã, e a presença assim, eu sentia uma presença do Senhor muito forte ali, dentro do ambiente, dentro do quarto. Eu ia buscar, falava, Jesus, eu quero ser cheia de ti, eu quero que o Senhor me encha da tua presença. Eu não ficava assim, ai Deus, eu quero o dom isso, o dom aquilo. Não, eu falava, Deus, eu quero ter a tua presença, eu quero carregar a tua presença, que o Senhor esteja comigo, que as pessoas vejam o Senhor na minha vida. Eu quero ser útil na obra de Deus, no reino de Deus. Comecei a orar assim. Aí eu li a Bíblia, deixei de assistir coisas que me afastavam de Deus, né? Eu parei de assistir novela, parei de assistir bobagem, que eu perdia muito tempo com isso. E eu era uma adolescente, né, gente? Então nessa fase a gente assiste muita coisa assim, nada a ver, né? Assiste muita série. No meu tempo, não tinha tanto essa coisa de série, não tava tão em alta. Assim, naquele tempo, há o quê? 10 anos atrás, esse negócio de série não tava tão em alta aqui no Brasil. Então, pra mim, digamos que foi um pouco mais fácil por conta disso. Hoje em dia já é mais difícil, porque tem muita opção aí. Tem gente que é viciada, né? Aliás, quem assiste série geralmente vicia. É muito raro uma pessoa que assiste série e não é viciada, porque você quer assistir tudo de vez. Então eu parei de assistir novela, consumir esse tipo de conteúdo assim, que não me agregava em nada, que era só perca de tempo. E comecei a ler a Bíblia. Aquele tempo que eu ficava vendo novela, eu fui ler a Bíblia. Deus me libertou mesmo, porque eu era viciada, gente, em novela, sério. E comecei a me voltar para a palavra de Deus, meditar na Bíblia, e ali eu comecei a ler a Bíblia toda e foquei na oração. Eu ficava conectada com Deus em oração, em espírito de oração. E algo, gente, que era muito presente assim na minha vida, era isso, era a sede. Eu tinha sede. Eu queria mais e mais e mais. E quanto mais eu ia lá e bebia da fonte, mais eu queria. Quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu queria ler, mais eu queria entender. E outra coisa também, que assim, foi muito presente, que quem convive comigo e até vocês aqui no YouTube já perceberam, foi algo que eu aprendi, assim, muito, a ser sincera com Deus. Eu falava tudo pra Ele. Comecei a confessar meus pecados. Eu realmente me arrependi dos meus pecados, viu, gente? Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu confessei e deixei de praticar as coisas que eu fazia, como eu tô citando aqui pra vocês algumas coisas. Então eu confessei ao Senhor, Deus, eu fiz tal coisa, eu me arrependi, eu não queria que fosse assim, eu não queria ter feito, mas eu já fiz, me perdoa. E comecei a falar com Deus, assim, com toda a sinceridade do meu coração, eu comecei a expor
para Deus meus pecados, minhas falhas. E algo, gente, que vocês têm que aprender a fazer quando for confessar pecados ao Senhor é dar nome ao pecado. Eu fiz tal coisa, eu tive tal sentimento. Não é, ai Deus, me perdoa pelos meus pecados. Qual o pecado? Qual foi o pecado que você cometeu? Ai Deus, eu fiz fofoca. Vai lá e dê nome ao pecado. Se você falou palavrão, vai lá e confessa, eu falei tal coisa. Então você fez tal coisa, o pecado, Deus já viu que você fez. Não adianta querer esconder, querer camuflar. Então uma coisa que eu aprendi quando eu vou orar, eu falo, Deus, eu tô assim, 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 o Senhor tá vendo, né? Me perdoa e tal. Eu sou assim com Deus. Minha relação com Deus é assim. Esses dias mesmo eu tava falando com Deus aqui acerca de algumas coisas e ele me respondendo ali, por quê? Eu preciso falar, gente, porque Deus já viu. Então, assim, eu vou enganar o Deus Todo-Poderoso? Não, ninguém engana a Deus. Não tem como enganar a Deus, gente. Deus já viu. Deus viu o que tu fez, a hora que tu fez, o dia que tu fez, como, se você maquinou aquilo ou não. Deus, ele já viu. Então, vá até ele, confesse, fale o que você fez, dê nome ao que você fez. Porque o pecado que você cometeu tem nome. O que foi que você fez? Chega lá e fala, Deus, eu fiz tal coisa, mas eu me arrependo. Eu confesso, eu deixo aqui agora nos teus pés e eu quero alcançar a tua misericórdia. Não vou fazer mais. Então, uma das coisas que trava, olha, gente, são pecados ocultos. Ocultos aos olhos de Deus não, né? Porque como eu já falei aqui, Deus vê tudo e ouve tudo. Então, você tem que confessar para que o inimigo não tenha do que te acusar. Então, vai lá e confessa. Fala para Deus o que você fez e deixe de praticar para que você alcance a misericórdia de Deus. Então, sede de Deus. Eu tinha muita sede, então eu buscava muito. Sinceridade com Deus. Muita sinceridade. Colocava tudo mesmo. Falava tudo para o Senhor. É um hábito que eu tenho até hoje, mas eu comecei lá desde o início. Sinceridade é falar tudo, é confessar, é ser sincero com Deus sobre tudo. Confessar os pecados, gente. Tem que confessar os pecados, deixar lá para que você seja alcançado, para que Deus possa te dar aquilo que você está pedindo, né? Para que Deus possa te encher dele. Então, não adianta você querer encher um copo que já está cheio. Não tem como. Então, você vai fazer o quê? Vai esvaziar primeiro o copo para depois ir lá encher. Tá cheio de coisas do mundo, coisas que não agradam a Deus, sentimentos, ações, várias coisas que te afastam do Senhor, coisas de lá do mundo, né? Você vai ter que esvaziar para que o Senhor possa te encher, porque não adianta querer receber algo novo se você ainda está conservando o velho na sua vida. Em questão de tempo, eu fazendo isso todo dia, intensamente. O Senhor foi lá e me entregou o dom de línguas. E como foi que eu recebi o dom de línguas? Isso aí já é assunto para um outro vídeo, senão vai ficar enorme esse vídeo aqui. Aí eu faço outro vídeo falando para vocês aqui com detalhes como foi, né? Como foi ali o momento que eu recebi o dom de línguas. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado e se edificado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com mais alguém. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.